Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente vai falar de São Paulo, tem notícia importante a respeito de James Rodrigues, que está no bid. Bidou para o camisa 19 do São Paulo e agora ele pode atuar pelo Tricolor já no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que pela Sul-Americana só pode ser inscrito após a fase mudar, né? Então o São Paulo vai ter que passar de fase. E a gente vai falar também da quinta-feira, o São Paulo e São Lourenço, e também o jogador que pode ser inscrito agora também na Copa do Brasil. Seja muito bem-vindo por aqui, a gente vai atualizar as notícias e falar da repercussão do jogo entre São Paulo e Atlético. O São Paulo que perdeu em casa, é a segunda derrota do São Paulo em casa pelo Brasileiro, somente para o Palmeiras e para o Atlético. O São Paulo perdeu, empatou contra o Bahia e também perdeu pela Copa do Brasil para o Sport. São Paulo tinha uma excelente campanha jogando no Morumbi e agora vem caindo de produção. Não só fora do Morumbi, mas também agora dentro do seu estádio. E com muitos torcedores, mesmo assim o São Paulo não conseguiu vencer. A gente vai falar deste jogo e também da repercussão após a partida. Dorival Júnior falou a respeito do Tricolor. A gente vai conferir um destaque importante do que falou o Dorival e também as informações e notícias do São Paulo na projeção para a temporada. Ainda no final do turno aí, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e também o segundo turno do Campeonato Brasileiro, além das decisões de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Gostou do vídeo aqui? Deixa o seu like no final, se inscreve para você ficar por dentro das notícias, ajuda muito também aqui o nosso canal, a sua participação, e eu conto muito com o seu apoio. Primeiro eu quero compartilhar com você aqui a tela, e a gente vai atuar hoje como Mr. M aqui dos vídeos do São Paulo, né? Vamos aqui desmistificar tudo para você acompanhar. Então aqui, ó, de acordo com as notícias, tem várias notícias, e a gente vai falar aqui das últimas, tá? Começando aí pelo início das últimas notícias, ó. O São Paulo se prepara para enfrentar o São Lourenço, né? O treino que aconteceu aí no Morumbi nesta segunda-feira, né? A preparação do São Paulo. Infelizmente o São Paulo não vai poder contar com o Lucas Moura, mas enfrenta aí o São Lourenço com dois possíveis reforços, a volta do Gabriel Neves e a volta do Arboleda. Lembrando que o Arboleda ficou poupado no último jogo contra o Atlético Mineiro. Então, o elenco do São Paulo, né, se reuniu aí, se reapresentou nesta segunda-feira e fez a preparação para o confronto contra o São Lourenço, né, o jogo que acontece na quinta às 19 horas. Os jogadores que atuaram por maior parte do tempo ali fizeram um trabalho regenerativo interno e os demais jogadores fizeram uma sequência de trabalhos técnicos com enfrentamento em campo reduzido e depois um trabalho tático de 11 contra 11. E aí o Lucas atuou aí praticamente, né, o tempo todo aí com o elenco, jogador que está à disposição. Infelizmente também ainda não pode jogar pela Copa Sul-Americana. Essas são as informações aí do treino do São Paulo. E após sofrer o trauma, né, o David acabou passando por exames, né? E deixou o Morumbi ali diretamente para o hospital, o David, né? E após os exames de imagem foi detectado um edema ósseo no joelho e uma lesão ligamentar no tornozelo. E o atleta já passa o tratamento fisioterápico no clube, né? Então o David aí entrando em tratamento pelo São Paulo para a gente conferir as notícias aí do Tricolor. Notícias também a respeito aí da coletiva do técnico Dorival Júnior, né? O técnico Dorival que acabou falando após a partida sobre confiar e acreditar no empenho e na equipe, né? No desempenho da equipe. O Dorival Júnior que foi questionado a respeito da produção do São Paulo caindo de produção, né? Perdendo um pouquinho a eficiência, né? O São Paulo que acabou deixando de ser eficiente nos últimos jogos, né, rapaziada? E a gente tem que concordar que, infelizmente, o time de São Paulo caiu sim de produção, né? Concordar com a grande maioria da torcida aí que vem criticando algumas escolhas do Dorival. Eu também critico bastante o Dorival errando nas escalações.
Por exemplo, no jogo contra o Atlético, ele entrou com o Thales Costa de titular, né? O jogador que estava lesionado, fazia muito tempo que não jogava, e um jogo difícil, importante, você vai colocar o jogador de titular? Eu acho que o Dorival se equivocou nas escalações, nas últimas escalações, e também nas trocas. Tem demorado para colocar o Alexandre Pato, tem optado por algumas coisas ali que a gente não consegue entender os motivos que levam o Dorival a escolher determinados jogadores e outros não. Por exemplo, ontem poderia ter colocado o Mendes ou o Luan no meio-campo. Sabendo que não tinha o Alisson, que não tinha o Gabriel Neves, por exemplo, poderia ter entrado com esses dois ou com um dos dois. Até ter descansado o Pablo Maia, se fosse o caso, né, que também fez uma péssima partida. Então, muitas questões que envolvem o São Paulo não são respondidas. E o Dorival acabou falando que tem coisas que são inexplicáveis no futebol, né? Na coletiva ele citou ali que o São Paulo produz, mantém o bom futebol, tem o domínio do jogo, mas acaba pecando nas finalizações. E o adversário às vezes faz duas finalizações e faz os gols, né? Então ele disse que tem coisas que são inexplicáveis. Eu concordo com o Dorival no ponto que ele vê a equipe jogando até que bem em alguns momentos, mas São Paulo tem sim uma falha muito grande do meio para frente na questão de finalizações. São Paulo erra muito gol, né? No último jogo aí, pelo menos 18 finalizações, São Paulo acertou apenas duas no gol, né? É muito pouco, né? Então pode criar muito, mas também tem que acertar o gol. Não dá pra gente ficar aí passando pano para jogador que erra ali um chute, uma finalização na frente do gol, na entrada da área ou até dentro ali da pequena área, o São Paulo perdendo gols, né? O Dorival Júnior falou a respeito disso e eu quero aqui abrir aspas para o que disse o técnico do São Paulo. É fazer o que sempre fizemos. Eu acredito muito na minha equipe, confio, acredito e tenho uma certeza muito grande de que coisas boas poderão acontecer daqui a pouco, afirmou o técnico Dorival Júnior. Na minha opinião, o Dorival segue mal aí nos últimos jogos e o São Paulo também segue mal, né? Para a gente falar também das notícias a respeito do tricolor, né? O Rames Rodrigues acabou aí sendo inscrito, está no bid, né? O jogador, e a partir de agora pode jogar pelo São Paulo, né? Ele acabou ali passando pelo crivo ali da CBF, né? O jogador que tem que tirar o CPF, tem que ser inscrito aí no Brasil, né? Um jogador que é estrangeiro, então tem todo uma burocracia aí para o jogador poder trabalhar, né? Então, agora o São Paulo registra o jogador, né? Aí no bid da CBF e pode jogar até contra o Flamengo, já que é o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. São as informações aí do site do GE. E também aqui, ó, se a gente for pegar no site oficial aí da CBF, não tem a imagem do jogador, né? Ó. O Rames David Rodrigues Rubio é o nome completo dele. Aí o número de contrato, né, do jogador, o tipo de contrato, contrato definitivo, não é um contrato por empréstimo. E a publicação, galera, aconteceu aí agora à noite, ó, às 6h44 aí, ó, a publicação nesse dia 7/8, às 6h44, o jogador publicado no bid, né? A inscrição do jogador aqui embaixo, é o apelido, né? Rames Rodrigues, a data de nascimento aí, o jogador de 12/7/1991, agora atuando pelo São Paulo. Não tem ali o nome completo do jogador, né? Mas tem aí Rames Rodrigues de forma oficial no São Paulo Futebol Clube, ó. É isso aí, o jogador já tá no tricolor e a gente pode conferir as informações aí do Rames Rodrigues no bid. Para a gente ainda falar das notícias do tricolor, né? Muitas questões envolvendo São Paulo, a turma aí criticando, né? A turma que eu falo, toda a mídia, também a torcida, inclusive eu também critiquei bastante o Rafael pela falha no gol. Algumas comparações do lance ali do Rafael defendendo, não defendendo a falta do Hulk e o Valdir Pérez agarrando lá em 1978, né? Não dá nem pra gente comparar uma coisa com a outra, né? O Rafael que infelizmente falhou sim no lance, errou ali no movimento natural até do goleiro, que é o deslocamento lateral e o salto até em direção à bola, né? Errou no tempo de bola, talvez ali tenha analisado
de forma errada, né? Talvez a força da bola, a direção da bola, né? Subestimou o atacante, né? A gente já viu isso acontecer, né? Eu não me lembro agora se foi o Thiago Volpe ou se foi o Jandrei acabou pedindo pro São Paulo abrir a barreira. Acho que foi o Thiago Volpe mesmo. O jogo contra o Santos, pediu para tirar a barreira, o Marinho foi lá, bateu e fez um golaço, né? Ali no meio do gol, o goleiro praticamente falhando, né? Foi o Thiago Volpe falhando, deixando a bola entrar. Então não pode subestimar certos jogadores, né? Principalmente aí quando a fase não é boa. Então o Rafael já falhando em 2 lances, falhou contra o Atlético Mineiro, um lance importante aí no gol do Hulk, e falhou também contra o Palmeiras, no gol do Piquerez pela Copa do Brasil, que foi o primeiro gol do Palmeiras no jogo que o São Paulo acabou eliminando o rival, né? Então não é uma boa fase, cara, faz o arroz com feijão, coloca lá os 4 caras da barreira, fecha o gol, tenta fazer alguma coisa diferente, né? Não facilite quando a fase é ruim. Não dá para facilitar porque você sabe que vai acontecer ali o gol ou vai acontecer alguma coisa errada, né? Sobre a escalação aí, o São Paulo pode ter o retorno de Gabriel Neves e também do Arboleda, os jogadores que treinaram, né? E uma provável escalação aí deve envolver o goleiro Rafael, o Rafinha pela lateral direita, a dupla de zaga ali entre Beraldo e Arboleda, na esquerda o Caio Paulista. Aí vem a dupla de volantes que teve sucesso em alguns momentos com o Dorival, o Pablo Maia e o Gabriel Neves. Uma linha com 3 meias, 2 abertos pelas pontas e um centralizado. Rodrigo Nestor, Luciano e Michel Araújo ou Wellington Rato. E na frente o Caleri centralizado. São Paulo no 4-2-3-1, que é o que o Dorival tem utilizado, né? E conforme a apuração aqui do site do GE, é mais ou menos isso daí que o São Paulo deve levar a campo na quinta-feira. Vê aí se você concorda, deixa nos comentários aí a sua opinião, ó. Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor ou Alisson também pode aparecer, está aqui no site do GE, né? Wellington Rato, Luciano e Caleri. Então, uma dúvida aí se o Alisson joga ou não. Eu acho que se ele for colocar o Alisson, deve tirar ou o Pablo Maia ou o Gabriel Neves. Não acredito que ele deixe o Nestor no banco, a não ser que ele coloque o Michel Araújo ou o Wellington Rato nessa posição. Já ali na frente, eu acho que Luciano e Caleri deve ser a dupla de ataque, não tem muito o que fazer. O ataque do São Paulo, os dois jogadores que têm mais poder ali de ataque é Luciano e Caleri, né? Então eu acredito que esses dois jogadores devem começar jogando contra o São Lourenço. As últimas notícias também do Tricolor a respeito do São Paulo, falando, né, aí do boletim médico, né, o David sofrendo essa lesão no joelho e no tornozelo, o edema ósseo no joelho e o ligamento ali do tornozelo, né, que ele acabou sofrendo ali, eu acredito que deve ficar pelo menos aí uns 3 meses fora, né, de olho aí no departamento médico do São Paulo, né, conforme a eficiência do departamento médico do São Paulo, eu acredito que o David deve ficar pelo menos aí uns 3 meses fora, até o jogador se recuperar, depois fazer transição, depois o jogador estar à disposição, né, física, ter a melhor condição física, pode apostar que vai ficar um tempo fora. Isso abre uma boa janela de oportunidades, tanto para o Pato como para o Juan, dois jogadores que estão aí no banco, às vezes entram e não vão muito bem, né? Agora vão ter a oportunidade de jogar. Lembrando que não tem muito atacante ali de qualidade. Então, a não ser que o Pato esteja com a perna quebrada, agora o Dorival vai ter que obrigatoriamente escalar o Pato, né? O Marcos Paulo tá esquecido ali no banco do São Paulo, já não entra mais. O Luan também está esquecido e quase não entra. E além disso, também o Mendes tem deixado de jogar, né? Jogadores que estão aí ficando um pouquinho de lado. Alguma coisa acontece nos treinamentos que a gente não sabe, não entende por que esses caras não jogam ou por que esses caras não evoluem, né? Minimamente esses jogadores poderiam atuar em alguns jogos, né? E a gente vê aí que o São Paulo vem sofrendo também nas contratações. Decisões erradas e contratações erradas, né? Lucas Moura, né? Muitos dribles,
poucas coisas ali na frente, jogador diferente, mas que acabou ali não fazendo nenhum efeito também, entrou no segundo tempo. Não sei por que o Dorival não colocou o jogador como titular na partida contra o Atlético Mineiro, e eu não me recordo de uma estreia de jogador no São Paulo que no mesmo dia da estreia o jogador tenha cometido pênalti. Se você se recorda, coloca aí nos comentários para a gente debater aqui. No próximo vídeo eu falo aqui quem foi que lembrou isso daí, tá? Mas então a matéria aí falando, né, sobre a volta do Lucas e a esperança da torcida depositada no jogador para que ele volte a ser grande aí com a camisa do São Paulo e traga grandes coisas para o tricolor, né? Então, dribles, muito repertório e pênalti cometido, né? Como foi a reestreia de Lucas Moura pelo São Paulo. Jogador que é diferente, a gente sabe, né? O Lucas tem ali um bom futebol, né? E pode ajudar muito pro tricolor. Pra gente finalizar as notícias, rapaziada, vamos falar aqui um pouco também sobre as outras partes do São Paulo, né? As outras informações a respeito do tricolor. E o futebol feminino aí inicia nesta semana, uma semana de preparação, de treinos no Morumbi. É a equipe que se reapresentou para mais uma etapa de preparação, visando o retorno dos jogos, tá? Então, o futebol feminino voltou a treinamento nesta segunda-feira e eu vou informando a você a respeito da tabela de jogos aí do futebol feminino. Além dessas notícias, notícias também a respeito aí, né, do tricolor no Sub-17, que recebe o Santos pelo Campeonato Brasileiro, né? Na próxima terça-feira aí em Cotia, o São Paulo disputa um clássico, né, pela sexta rodada do torneio nacional, a categoria Sub-17, e eu volto para deixar você informado sobre o pós-jogo aí da categoria Sub-17. Este jogo vai ter transmissão da SPFC Play, tá? Então, confere a agenda tricolor aí, ó. Campeonato Brasileiro Sub-17 pela sexta rodada, a primeira fase. O jogo às 15 horas, às 3 horas da tarde, São Paulo e Santos, no CFA Laudo Natel em Cotia, com transmissão da SPFC Play. Se você puder, acompanhe aí o jogo das categorias de base. E para a gente projetar aqui o São Paulo, né, no Campeonato Brasileiro, infelizmente aí o São Paulo perdendo o jogo, né, para o Atlético. Agora a situação do São Paulo ruim aí na tabela. O São Paulo acabou caindo uma posição para o Cuiabá. O Cuiabá venceu o Flamengo ali por 3-0 e subiu, chegou a 28 pontos, né? Então, Botafogo segue líder com 44, Flamengo com 31, Fluminense 31 e Palmeiras 31, além do Bragantino 31 pontos. Na sexta colocação, o Grêmio com 30, Atlético Paranaense com 28 e Cuiabá com 28. E na nona colocação, o São Paulo com 26 pontos, seguido do Atlético Mineiro, que venceu o São Paulo e subiu, seguido do Cruzeiro com 24, Internacional 24 e Fortaleza com 23 pontos. Na sequência, na 14ª colocação, o Corinthians aí com 20 pontos, Goiás com 19 e Bahia com 18 pontos. Santos com 18, Coritiba com 14, Vasco da Gama com 12 e América Mineiro com 10. Abre a zona de rebaixamento o Santos, o rival do São Paulo aí. Depois Coritiba, Vasco e América, os últimos 4, né? O São Paulo na nona colocação, né? Infelizmente o São Paulo acabou caindo mais uma posição. Diante aí da tabela, né? O São Paulo tem pelo menos 18 jogos, né? 7 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Tem 23 gols marcados, o tricolor, né? São 18 gols sofridos e tem um saldo positivo de 5 gols. São Paulo que infelizmente aí vem perdendo jogos nos últimos 3 pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo somou apenas 1 ponto. De 9 em disputa, somente um empate contra o Bahia. Derrota para o Cuiabá, empate contra o Bahia e derrota para o Atlético Mineiro, né? Informações aí do São Paulo Futebol Clube. Para a gente falar das notícias também da 19ª rodada, né? O São Paulo enfrenta o Flamengo no domingo, dia 13, às 6h30 da tarde, né? Um jogo importante para o São Paulo na tabela. E se o São Paulo não vencer esse jogo, tende a cair mais ainda na tabela. Pode ser alcançado bastante ali, né? O São Paulo que tem 26 pontos, pode ser ultrapassado ali do 12º para frente, né? Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro.
e aí o São Paulo cairia ali pelo menos para a 12ª colocação, seria alcançado ali por o pelotão que está na parte de baixo da tabela. Então o São Paulo precisa da vitória contra o Flamengo, né? Depois o São Paulo abre o segundo turno, né? Jogando contra o Bahia, o jogo no Morumbi, no sábado às 16 horas, no dia 19/8. E aqui o São Paulo já vai conhecer, já vai saber se estará na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo tem o confronto aí contra o Corinthians no dia 16 e nesta quinta-feira define ali o confronto contra o São Lourenço. Então, a partir da primeira rodada do segundo turno, o São Paulo saberá se vai ter somente o Brasileirão pela frente. E aí vai precisar de um planejamento para isso, né? Então, se o São Paulo chegar na primeira rodada do segundo turno só tendo o Brasileirão pela frente, vai precisar buscar o Botafogo, vai precisar tirar a diferença, vai precisar buscar a primeira colocação para tentar chegar no máximo ali para a zona de classificação da Copa Libertadores de 2024. Então, é o dia D, né? O dia 16, o dia de decisões. Se o São Paulo cair na Copa do Brasil e na Sul-Americana, só vai restar o brasileiro. Vai entrar o segundo turno, a primeira rodada, sabendo o que tem pela frente. E a partir daí, meu amigo, esses caras vão ter que se virar para conquistar a vaga na Libertadores e talvez aí buscar uma melhor colocação. Talvez até alcançar o Botafogo, se é o que nos resta, né? Já na segunda rodada, aí o São Paulo vai ter o confronto também contra o América Mineiro, jogando fora de casa. Aí daqui para frente tem que ganhar, né? Não tem mais discussão. E depois contra o Coritiba em casa no dia 2 de setembro, né? Aí já vira o mês de setembro e eu volto para atualizar vocês sobre a agenda de jogos do São Paulo. Mas o mais importante, galera, é que no primeiro jogo do segundo turno, na primeira rodada, o São Paulo vai saber o que tem pela frente. A partir daqui não tem conversa fiada, é um jogo por semana, então o São Paulo vai ter que se virar para vencer os próximos jogos. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença nesse vídeo híbrido aqui e deixa aí nos comentários a sua opinião para falar aí do tricolor, né? Rames está no bid e pode jogar contra o Flamengo. Você levaria o jogador, né? Relacionaria o Rames e levaria ele para o jogo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua presença aqui, um forte abraço para você. Valeu!